Gente, vamos aqui às explicações, né? Diferenças entre células procariontes e eucariontes. Procariontes: ausência de núcleo definido, presença de pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma, plasmídeos. Moléculas de DNA são aquelas que transmitem, né, as características hereditárias. Ausência de organelas membranosas, presença de ribossomos menores e menos complexos que os de eucariontes, das células eucariontes, né? Ausência de citoesqueleto. Exemplo de células procariontes, né? As células bacterianas, das bactérias, certo? Aí tá aqui, você tá vendo aqui, ó, uma célula, né, ó? Uma célula procarionte, né? Ela tem a membrana que envolve, né, a célula, envolve. Tem um citoplasma que é dentro, mas não tem um núcleo definido, né? Como no ovo, na gema do ovo, né? Não tem um núcleo, certo? Essas partezinhas que tem dentro é justamente isso que a gente leu, ó. Moléculas de DNA, organelas, certo? Ribossomos, ok? Vamos agora para as células eucariontes, ó. Eucariontes, né? Presença de núcleo verdadeiro com material genético envolvido por membrana nuclear. Presença de organelas membranosas, presença de ribossomos maiores e mais complexos que os de procariontes, presença de citoesqueleto, né? Exemplos de células eucariontes: célula animal e vegetal, né? Então, nos animais e nas plantas existem as células eucariontes, certo? Tá aqui ela, ó. Aqui é uma célula eucarionte, né? Tem a membrana que envolve, né? Tem um citoplasma que é dentro e tem um núcleo, né? Como se fosse o núcleo, seria como se fosse a gema do ovo, certo? E essas outras partezinhas são as partes, os elementos que foi lido aqui, né? Ribossomos, ok? Outros complexos, tá certo? Vamos aqui para outro, ó. Pessoal, aqui é um exemplo de uma célula, certo? Outro exemplo, ó, de uma célula. Então aqui, ó, a membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela é constituída de lipídios e proteínas. Entre outras funções, regula a troca de substâncias do interior da célula com o meio externo, certo? Então a função da membrana é regular, né, essa troca de substâncias dentro e fora da célula, certo? Então tá aqui, ó, né, a membrana, essa partezinha que envolve a célula, certo? Vamos ver aqui o citoplasma, ó. O citoplasma é composto de um material gelatinoso à base de água, com diversas substâncias dissolvidas. No citoplasma são encontradas várias organelas, né? Então tá aqui o citoplasma, certo? A setazinha aqui, ó, né? É como se fosse a clara do ovo, né? Você vai estrelar um ovo, aquela partezinha branca dentro, né? É como se fosse o citoplasma, certo? Então lá dentro tem os outros elementos, né? Certo? Que são complexos, os outros complexos, mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, complexos de Golgi, certo? Aí vem, ó, o núcleo da célula, ó, é como se fosse a gema do ovo, né? Seria a gema do ovo. O núcleo, região onde se localiza o material genético.
responsável pelas características do organismo, né? Então tá aqui, ó, o núcleo, né, ó, essa partezinha lilás, né? Então a gema do ovo seria o local onde ficaria as características, né? No caso do pintinho, né? E nós também, né? No núcleo das nossas células, onde fica o material genético da gente, né? Vamos ver outra aqui, ó. Agora vamos estudar sobre os tecidos, né? Os tecidos. O que forma os tecidos, né? É a junção das células. Você juntar todas as células vai dar origem aos tecidos. Aí os tecidos, né? Que formam os órgãos, né? Do coração, o órgão, os ossos, né? O pulmão, ok? Intestino, estômago, crânio, sangue, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um tecido ósseo, né? Ó. Vamos pegar um tecido do osso. O tecido do osso é chamado de tecido conjuntivo, certo? Tecido do osso, ó. Tecido conjuntivo. Tá aqui a setazinha do osso, né? Mostrando o, o tipo de tecido, certo? Ó. Tecido ósseo, conjuntivo. Outro aqui, ó, o nervoso, ó. O tecido nervoso. Olha a formação das células, né? Ó. O crânio, né? Nervoso. Formação das células, como é diferente do tecido conjuntivo, né? Tecido epitelial, né? Da pele. Né? Ó. Tecido epitelial. É o tecido da pele, certo? Outro aqui, ó. É o... Gente, esse aqui é do intestino, né? Ó. Epitélio prismático do intestino, certo? Ó. Epitélio prismático do intestino. Olha a setazinha, vai lá pro intestino, né? Olha a formação das células, certo? Tecido prismático. Vamos ver outro aqui, o do coração. Não, vamos ver o do coração, ó. Essa aqui, ó. Estriado, né? Tecido do coração é estriado cardíaco. Tá aqui a formação das células, certo? A setazinha vai lá pro coração, né? Ó. Tá certo? Ok, pessoal? Então cada órgão tem um tipo de tecido específico. Tá certo?